Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta, com imagens aí ao fundo da Praça da Matriz de São Roque. A gente começa aqui o nosso programa e a gente já começa o nosso programa com um convidado. Eu estou muito feliz de conversar com esse convidado aqui, porque ele passou por um momento difícil, mas felizmente superou esse momento, bola para frente, e a gente vai conversar aqui com o presidente da Câmara de Alumínio, o Eduardo da Delegacia. Eduardo, boa tarde, mas que prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, Eduardo? Opa. Tá me ouvindo? Então, agora eu tô sim. Como é que tá, Eduardo? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, é um prazer, né? Maior do mundo poder estar aqui dando essa entrevista para você, falando com você mais uma vez. Pois é, quando você mandou mensagem para mim na semana passada, a gente já estava ouvindo, né, as boas informações estavam chegando, mas aí quando você mandou a mensagem para a gente, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, a gente ficou mais feliz ainda. Por quê? Porque o Eduardo da Delegacia, que é o presidente da Câmara de Alumínio, ele ficou com Covid, né, com coronavírus, e ele passou um momento complicado, ficando internado, inclusive. Ô Eduardo, como é que foi isso? Quantos dias você ficou internado? Aliás, aproveita e faz um relato pra gente. Quando é que você descobriu que você estava com a Covid-19 e como que foi essa movimentação inicial, Eduardo? Final do mês de julho, bem no finalzinho do mês, eu tive alguns sintomas e me isolei para dentro de casa e usei remédios, por exemplo, que tinha aqui em casa. Fiz alguns remédios se tratando como uma gripe, porque não estava sentindo nada demais. Passado uns... Pode falar. Pode mandar. Passado uns dois ou 3 dias desse isolamento que eu fiz, eu fui para o hospital, fizeram o exame lá sorológico, deu negativo no primeiro momento, mas só que na tomografia estava com 20% do pulmão. Aí eu fiz um tratamento para uma gripe, um tratamento um pouco mais agressivo com antibiótico, mas com uma gripe podendo ser o coronavírus. 5 dias de tratamento. Ao término desse tratamento, estava com bastante tosse, voltei para o hospital, e aí tinha agravado um pouco essa questão pulmonar, e daí eu fiquei internado.
Poxa, e aí você ficou internado? Aí nessa ocasião fez o teste do cotonete e positivou pro coronavírus. Aí, razão pela qual fiquei internado. Agora, você ficou internado na UTI, você chegou a ficar entubado? Quanto tempo você ficou na UTI, Eduardo? Fiquei 14 dias na UTI, sendo 12 desses dias sedado e entubado. Ao todo, fiquei 20 dias internado. Caramba, olha só. E outra coisa, o Eduardo é uma pessoa jovem. Você tem quantos anos, Eduardo? Você já fez 40 anos, Eduardo? Completo 40 anos esse ano aqui, em dezembro. Você vê, e aí quando a gente começou com a Covid, olha, pega mais as pessoas mais velhas e tal, mas não tem isso não, você tá em plena forma física e você contraiu a Covid, quer dizer, pega todo mundo, né? Não estava tão em forma, né? Eu estava com sobrepeso, mas não tinha, assim, nenhum fator agravante que determinasse. Eu não tinha nenhuma doença pulmonar, nenhuma doença cardiovascular, não tinha pressão alta, não tinha asma, não tinha bronquite, não tinha nada. E pegou de uma maneira muito agressiva, né? A doença foi muito agressiva no meu caso. Agora, Eduardo, quando você sentiu aí, né, quando você teve os primeiros sintomas, né, você até comentou comigo hoje por telefone, você achou que era uma sinusite, achou que era uma gripe, quais foram os sintomas que você sentiu? Eu senti um desconforto aqui na região do nariz, no começo, né, e tratei como se fosse uma sinusite, tanto que quando eu fui no médico a primeira vez, sorológico deu negativo e o meu pulmão estava com 20% só. Então podia ser uma gripe, qualquer coisa, entendeu? Então foi tratado nesse sentido num primeiro momento. Só que ao término do tratamento, em vez de regredir, a questão pulmonar progrediu, né? Daí por isso que eu tive que ficar internado. Fiquei os 2 primeiros dias no quarto e daí já fui para UTI no 3º dia. Caramba, e agora o seguinte, e como é que foi isso com a família, o isolamento social, quando você teve esses primeiros sintomas, aí você passou pelo hospital e voltou para casa, como é que começou, você já começou um isolamento, como é que foi isso dentro de casa? Em casa, minha filha já não estava em casa, ela estava na casa da avó, por circunstâncias aí que tem coisa que é só Deus que explica. A gente tinha mexido no quarto e pintado um quarto, e daí por conta do cheiro, ela tinha ido para casa da avó. Então, quando eu apresentei o primeiro sintoma, ela já lá ficou na casa da avó. Então, criança é mais difícil de fazer o isolamento, né? E daí permaneci aqui em casa nesse isolamento, né? Mas tão logo eu senti o primeiro sintoma, mesmo sendo de uma gripe assim, eu já me retirei do convívio social, digamos assim, da Câmara Municipal. Uhum. Agora, porque foi o seguinte, aí você teve esses primeiros sintomas, se fez o isolamento, e me diga uma coisa, a gente ouve relatos de pessoas que muita dificuldade para respirar, dor, se sentiu muita dor, Eduardo? Não senti dor, nada, né? Tive febre, uns 2 dias de febre enquanto já fazia o tratamento, mas que, como eu disse, você tinha dado negativo. Não tive dor, não tive falta de ar, tive bastante tosse, mas não tive quadro de falta de ar. Agora, uma pergunta que devem fazer para você, já fizeram acho que muitas vezes, mas Eduardo, onde você pegou a Covid-19? Dá para ter uma ideia? Porque a gente vai em vários lugares, mesmo com toda a restrição, né? Eu estava meio neurótico com essa questão. Eu respeitei o isolamento, fiz todo esse afastamento. Quando tinha, agora estou afastado, mas quando tinha que ir para o plantão, ia com a máscara, tinha todo um cuidado de higienização das mãos, dos ambientes, enfim. Fiz tudo o que tinha que fazer. Cumpri algumas agendas em secretarias de São Paulo, porque era preciso, mas também com todo o cuidado. Mas em algum momento esse cuidado falhou. E na hora que falhou foi a hora que eu acabei me infectando com esse vírus. E aí, até assim, a gente fala Eduardo da delegacia, porque o Eduardo é investigador de polícia. Escrivão. E essa área não para. O trabalho é um serviço essencial. Você continuou trabalhando, né, Eduardo? Até o dia 15, sim. Agora eu estou descompatibilizado por conta das eleições municipais.
Mas até o dia 15 de agosto eu estava trabalhando, cumprindo a minha escala de plantão, tudo certinho, mas sempre com grandes cuidados, entendeu? Naquelas semanas que antecederam as últimas semanas de julho, eu estava fazendo um check-up por questões naturais, né? Exames de sangue, de coração, fiz endoscopia, ecocardiograma, teste de esteira. Então, eu tinha feito uma bateria de exames e acabei indo para o hospital, alguma coisa assim. Não estou falando que eu posso ter pego lá, mas é uma possibilidade porque já tinha um volume de pessoas maior, mas todos os cuidados que eu tinha que manter por toda a quarentena e por todas as determinações, elas foram mantidas, como eu disse para você, a gente estava tendo todo o cuidado possível. Agora, imaginar quando, onde, em que circunstância pegou, para mim é impossível. Tá, agora, e quando você teve a confirmação, como é que foi, por exemplo, o pessoal da Câmara que você teve contato, o pessoal da delegacia que você teve contato, como que funciona tudo isso? Porque as pessoas, todo mundo acaba ficando muito preocupado, né, Eduardo? Como é que foi esse relacionamento lá? O pessoal se assusta. Quem teve contato comigo na Câmara são os funcionários da Câmara de Vereadores, e os contatos sempre foram com máscara, né? Graças a Deus não. Mas lá eles fizeram as limpezas, fizeram o fechamento da Câmara por uma semana. A presidente que assumiu, que é a vereadora Meire, tomou todas as medidas que iam tomar. Nesse tempo eu estava no hospital, já não sabia o que estava sendo realizado, mas eu sei que foi tomado. Na delegacia de polícia, o meu contato é muito baixo com os demais servidores, porque eu atuo só durante a madrugada, né? É a hora que dá o BO, o flagrante, que eu atuo nos meus sobreavisos, ou nos plantões, e nos plantões geralmente a gente também tem baixo volume de pessoas. Então eu não tinha muito contato com funcionários da delegacia, e por coincidência, naquele final de mês, para a virada de mês, eu não tinha sido acionado no sobreaviso, só tinha atendido plantão, então eu acabei não tendo contato com ninguém da delegacia, então isso facilitou um pouco a situação. Estamos conversando aqui com o presidente da Câmara de Alumínio, o Eduardo da Delegacia, que teve Covid-19, mas felizmente já está recuperado, e ele está falando para a gente como é que foram esses momentos aí. Quem está mandando um abraço para você é o Anderson Góes, lá da Delegacia de Polícia de São Roque. Chefe dos escrivães aí da cidade de São Roque. Seu parceiro de trabalho aí. O Anderson já não dá para esconder a idade na polícia. Ele é da minha academia de polícia, o Anderson. Nós fizemos academia de polícia juntos. Então tá aqui, ó, um abraço ao excelentíssimo senhor Eduardo, meu colega de academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Fiz academia com o Anderson, fizemos academia de polícia juntos. Que ano vocês fizeram essa academia aí? Puxa, acho que 2001, 2002, não vou me recordar. Já tem 20 anos nessa brincadeira aí. Quase encostando nos 20. E uma curiosidade, porque você não morava aqui na região, você morava em Sorocaba, né? Então você conheceu o Anderson lá na academia de polícia, mas naquele momento você não imaginava que você ficaria tão próximo aqui do trabalho do Anderson. Não dava para saber para onde vai, né? A designação é o último dia da academia de polícia. O Anderson, acho que ele já era de São Roque, né? Foi para a cidade dele. Eu vim para Alumínio, cidade mais próxima que tinha de Sorocaba, e aqui acabei ficando, morando, constituindo a minha família. O Anderson tá mandando um abraço aqui, abraço o pessoal lá da Delegacia de Polícia também, Civil, lá de São Roque. Agora, como é que você, quando você foi para a UTI, você se lembra desse momento, quando você teve a transferência para a UTI, ou você não lembra dessa passagem? Como é que foi, Eduardo? Ficam muitos vazios dos dias que antecedem a parte das coisas que aconteceu. Quando eu fui para o quarto, a minha esposa começou a explicar para mim quantos dias eu tinha ficado no hospital, porque se da hora que eu saí da sedação e do tubo, saí da UTI e fui para o quarto, se você perguntasse para mim o que tinha acontecido, eu estava 2 dias no hospital. A gente perde essa relação tempo e espaço, né? E daí, obviamente, à medida que as informações vinham gotejadas e explicadas, a gente começa a conseguir entender o processo. Eu consigo lembrar hoje da enfermeira e da psicóloga falando para mim que eu precisava comunicar a minha família, guardar meu celular, porque eu ia ter que ir para a UTI, mas no primeiro momento eu só fui com a máscara, né? Não lembro, por exemplo, o dia que me informaram que eu ia para o tubo, se é que informaram.
Mas eu lembro agora, hoje, quando falou que eu ia para a UTI, conversei, liguei, fiz uma videochamada com a minha esposa, com os meus filhos, conversei com eles e tal. Então, essas coisas a gente vai lembrando de pouco, viu, Wander? Não tem como, porque depois que você vai para a sedação, você perde essa relação tempo-espaço. São uma coisa complicada. Foram dias difíceis. Um apagão, por exemplo, a gente vai fazer uma endoscopia, que é um procedimento simples, né? Aí você toma aquela anestesia, você sai lá, nem tem noção. E quando a gente chega na casa, a gente nem lembra, né? Que levantou, que caminhou até o carro. Eu fiz endoscopia umas semanas antes aí. Eu, quando faço endoscopia, eu tenho que fazer em hospital, porque aquela sedação que fazem em clínicas, ela não fica legal em mim. Então, eu tenho que fazer ela com anestesia. Porque essa sedação, ela não consegue me colocar nesse estágio para fazer a endoscopia. Eu sou um pouco mais difícil de derrubar com a sedação. Precisa de uma carga maior para derrubar o leão aí. Precisa de uma carga maior. Então, e quando eu já passei assim por cirurgia, né? Aí você toma aquela anestesia lá, se apaga, aí quando faz uns 4, 5, 6 anos, acho que passei por uma cirurgia, aí você acorda escutando aquele barulhinho de hospital, né? Aquele pi, pi, aí já vem uma enfermeira, fala, então você já, você já lembra que você passou por uma cirurgia, um procedimento, se ficou 3, 4 horas ali, se recupera. Agora, se ficou 12 dias, né, cara? É uma coisa assim, o mundo para você parou nesse período, né? Acho que você ficou sabendo de algumas coisas assim, que você fala, mas já foi isso, aconteceu isso? Mexe com a cabeça, né, Eduardo? A gente tem que ter força emocional, equilíbrio psicológico para conseguir passar por isso tudo, né? Você sabe muito bem disso, dentro de um processo eleitoral que a responsabilidade exige bastante de mim. O corpo está se fortalecendo e eu estou seguindo o ritmo dele, não estou forçando a barra, né? Graças a Deus a gente tem bastante gente experiente aí que consegue tomar conta do lugar. Eu não tenho problema em centralizar as coisas, então fica um pouco mais fácil. Mesmo assim, a gente sabe, né? O tempo vai correndo, o meu corpo, eu espero que até o final do mês aí já esteja 100% para poder encarar os desafios que vêm, mas foram 12 dias entubado, 14 dias de UTI e 20 dias internados, né? Fiquei 20 dias internado ao todo, foi como eu disse, é traumático. Mas com a força de Deus, eu vi depois no Facebook aqui, muitas correntes de oração dentro da cidade, muitos pastores, pessoas da Igreja Católica, padres, as pessoas, enfim, fizeram correntes de reza, de oração, e eu tenho certeza que foi isso que contribuiu para eu conseguir sair forte desse processo, porque eu saio desse processo, eu saí lá no dia, depois de 20 dias lá, eles levam a gente de cadeira de roda até a saída do hospital, mas eu levantei por mim mesmo e entrei no carro para ir embora. Eu fiz questão de sair andando, entrei andando e saí andando. Mas mexe com a cabeça da gente, mas a gente tem força e acredita em Deus, e isso facilita bastante as coisas. Não, e a gente fica imaginando, até agora, graças a Deus, tá tudo bem, né? Dá até pra gente até fazer uma brincadeirinha, assim, de você quando acordou e falou, e tal coisa já passou, tal. A única coisa que você não queria, acho que você deve ter perguntado, a eleição não passou, né? Quando você fala, a eleição não passou, né? Você só não queria acordar depois da eleição, né? Eu não perguntei da eleição, mas eu perguntei, assim, que dia era, né? Que dia é hoje? Aí minha esposa falou, hoje é dia tal. Eu falei, nossa, mãe do céu. Uma das coisas que me veio na cabeça foi exatamente a convenção, a eleição que se avizinhava, porque eu estava dentro de um processo com uma força muito grande de trabalho. Então, isso mexe com a cabeça. Agora, se perguntar, a primeira coisa que a gente pensa é na família da gente, nos filhos, como está meu filho, como está minha filha, como está minha esposa, graças a Deus todo mundo bem. Então, isso é o mais importante. Aí depois, obviamente, o cérebro começa a trabalhar. Puxa vida, fiquei tanto tempo aqui, perdi tempo de estar fazendo isso ou aquilo, podia estar... Então, é natural, né? Não tem como. Quem vive a política como
como eu vivo, estou na presidência da Câmara, trabalhando, afastado da polícia, enfim. É um turbilhão de coisas que passam na cabeça, mas a gente precisa se reequilibrar emocionalmente. Eu acho que isso daí, como eu disse para você, com a força de Deus, eu tô conseguindo fazer de uma maneira rápida. Não, e você é um cara jovem, cabeça muito boa, tal, né? E vai, assim, já tá tudo ligado já do que está acontecendo no dia a dia, mas você está tendo ou teve um acompanhamento psicológico depois de passar por esse período? Eu saí do hospital com alta médica sem nenhuma restrição. Então, eu não tive pedido de fisioterapia pulmonar, não tive pedido de fisioterapia física, saí de lá sem medicação, sem nenhuma medicação, só com o pedido de fazer uma inalação até o domingo, que já passou, que eu cumpri certinho, e de fazer uma bombinha até domingo também, que eu cumpri. Ou seja, hoje aqui falando com você, eu não estou tomando remédio nenhum, não saí com orientação de procurar psicólogo, nada. Eu acho assim que, como eu disse para você, eu tenho buscado esse fortalecimento. Se eu sentir que eu preciso, óbvio que a gente procura, mas eu acho que o pior já passou. Eu recebi um milagre grande aí, uma força de Deus para poder continuar, e a alegria de saber que está tudo bem com a minha família. Ou seja, a maior vitória que eu podia conquistar nesse ano já foi conquistada, que foi o restabelecimento da minha saúde e de ter enfrentado uma doença grave como essa, e que se sintomizou em mim de uma maneira muito grave, né? Agora, teve mais alguém da família, algum parente próximo, alguém do seu círculo de amizade teve Covid? A minha esposa teve em decorrência de eu ter tido, mas não teve agravamento nenhum. Teve um desconforto no nariz, na garganta, cumpriu os 14 dias de isolamento social, está firme e forte trabalhando já. Poxa. Ela não teve maiores sintomas. Agora você falou em remédio, aí você fique muito à vontade nessa questão, porque infelizmente nesse período de pandemia que a gente precisa da união dos governadores, teve muita briga de prefeito com governador, de governador com presidente, até com relação à questão de medicamentos, né? E eu já tive pessoas que perguntaram, mas o que o Eduardo tomou? Você fique muito à vontade nessa questão de medicamentos, que cada caso é um caso, a gente entende. É um caso. Como eu não sei como que foi o seu caso. O tratamento da onde eu fiquei hospitalizado foi com azitromicina, né, e alguns outros antibióticos. Lá não se usa a cloriquina, que eu acredito que seja isso que as pessoas ficam interessadas, né, em saber. Lá não está dentro do receituário médico a cloriquina. Então, o que está dentro do receituário médico é a azitromicina e alguns outros medicamentos, mas a cloriquina não foi aplicada em mim, não será aplicada em nenhum paciente que esteja no mesmo hospital que eu estive, porque lá eles não fazem o uso desse medicamento. Tá. O Anderson voltou aqui, deu uma mensagem aqui, falou que antes de ele ficar lá em São Roque, ele ficou 1 ano em Mairinque. Ele ficou preparando o terreno para você lá em Mairinque. Verdade. Eu sou de alumínio e tiro plantão em Mairinque, né? Você tá intergaláctico, né? Tá que nem eu, moro em São Roque, vem pra Mairinque, né? Estamos internacional. O Vinícius Paes, que é músico, tá sempre ligado com a gente, tá feliz com a sua recuperação. Vinícius é daqui da cidade também. Isso, mora em São Roque hoje, eu acho, mas é prata da casa. É de São Roque, ele tá aqui em São Roque, mas ele foi diretor de cultura aí. Ele tá muito feliz com a sua recuperação e falou: o importante é demonstrar para as pessoas, através desse caso, que a Covid não é só uma gripezinha. Pegou. Não é gripezinha. O Vinícius é um cara do enfrentamento político, conheço faz bastante tempo. Tivemos oportunidades, inclusive, de algumas vezes discordar das coisas, mas dentro de princípios democráticos que nos fazem um respeitar o outro. Eu gosto muito do Vinícius. Não é uma gripezinha, é uma coisa séria, é uma coisa importante aqui, eu estou na rádio falando, que as pessoas ouçam, uma coisa que eu levei a sério, Wander. Eu respeitei mesmo, mas em algum momento falhou. Isso daí eu acabei ficando doente, né? Não sei, obviamente, onde eu fiquei doente. Mas não é uma gripezinha, ela é séria, não tem histórico pulmonar, e ela foi agressiva em relação a mim, muito agressiva em relação a mim. Então as pessoas que estão ouvindo isso aí têm que se cuidar mesmo.
Estamos conversando aqui com o Eduardo da Delegacia, que é o presidente da Câmara de Alumínio. E com relação ao seu trabalho na Câmara de Alumínio, ontem você já participou da sessão? Participei, presidi a sessão da Câmara de Alumínio ontem, depois dos dias de afastamento. Foi uma sessão curta, mas graças a Deus foi tudo bem. Tá vendo o seguinte, a sua voz tá muito boa, você tá com potência de voz, você tá com o fôlego bom, logo que você saiu do hospital, você tava com essa desenvoltura para falar, ou você tava com a voz mais cansada? Tava um pouco, a voz eu não lembro assim, porque, aliás, assim, eu falava para me ouvir, porque eu queria ouvir minha voz, né? E nem lembro o que era. Você sai um pouco letárgico, você sai, parece com um delay, um pouco atrasado. Mas isso também, graças a Deus, já passou, né? Nos dias que eu estava lá, que eu já saí assim, você fica bem atrasado. Então, eu lembro que, por exemplo, o enfermeiro, como é seu nome? Você demora um pouco para responder. Sabia quem eu era, sabia a minha idade, sabia o número do meu celular. Então, eles ficam testando exatamente para ver como que está essa capacidade cognitiva sua. Eu hoje já tem uma semana que eu estou de alta médica, né? E algumas pessoas que me viram, veio um amigo meu que é médico me visitar, saiu muito surpreso daqui de ver a maneira como eu estava me locomovendo, de ver a maneira como eu estava pensando, a maneira como eu estava falando. E graças a Deus, eu repito, eu saí de lá sem nenhuma sequela e sai cansado, sai um pouco enfraquecido fisicamente, mas isso daí é o dia a dia que a gente vai recuperando e daqui a pouco a memória muscular ela já trabalha e me coloca em pé 100%. E agora, qual que é a sensação? Você é uma pessoa pública, uma pessoa conhecida aqui na nossa região, quando você viu uma notícia, o presidente da Câmara como é que é essa sensação nesse momento que a gente tem tanta gente, infelizmente, com Covid, mas de repente você vê uma notícia sua e fala, mas sou eu que estou aqui com a Covid. Como é que é essa sensação, Eduardo? Wander, são coisas da vida, coisas que acontecem, né? O Eduardo da Delegacia, que é presidente da Câmara, é uma figura pública. Agora o Eduardo que está aqui conversando com você é um ser humano como você, como qualquer pessoa, que está sujeito a ficar doente, que está sujeito a, dentro de um processo pandêmico, a contrair um vírus. Então, eu vi assim com naturalidade. Busquei todas as informações, vendo como elas estavam sendo relatadas. Agir com naturalidade. Eu sou pessoa pública e naturalmente as pessoas vão noticiar as coisas que acontecem comigo mais que outras pessoas, né? Mas o que as pessoas têm que entender é que eu sou um ser humano igual a todo mundo, sujeito a ficar doente como qualquer outra pessoa. É isso aí. Agora, Eduardo, deixa eu falar um pouquinho aqui da questão política. Como é que está? Você é um pré-candidato a prefeito de Alumínio. As convenções estão começando a ocorrer aqui nos próximos dias. Quando é que vai ser a convenção e deve realmente ser confirmada a sua iniciativa? Você é pré-candidato a prefeito de Alumínio? Sábado é a convenção partidária de todos os nossos partidos que vão compor a coligação de prefeito, vice-prefeito, os partidos que vão ter candidatura de vereador. E sábado deve ser confirmado o meu nome como pré-candidato a prefeito na cidade de Alumínio, com o doutor Alexandre Vice e os demais vereadores da Câmara. Eu fiz um grupo político forte de 9 vereadores da Câmara, eu e o Alexandre somos prefeito e vice, e todos os outros, à exceção de um vereador, estão com a gente. Então, é um grupo grande e forte, né? Então, deve ser confirmado o meu nome no sábado, sim. E outra coisa importante, você já passou pela Covid, já esteve internado e hoje, tomando, claro, todos os cuidados, distanciamento e tal, você pode participar normalmente da sessão da Câmara de Alumínio, pode participar da convenção, porque você já teve a Covid e apesar da gente ter agora também... Hoje eu tenho uma imunidade aí de alguns meses, pelo que a gente ouve as pessoas falar. Eu não tenho carga viral transmissível, ou seja, eu não transmito Covid, mas, óbvio, vou continuar utilizando máscara e tendo todos os cuidados. A convenção nossa
ela pretende aí se organizar para o sábado, separando os horários de partido e com capacidade baixa de pessoas, tanto que a gente não está nem divulgando a convenção partidária nossa em rede social, em WhatsApp, não fizemos nenhum vídeo convidando as pessoas, porque a ideia é fazer a convenção, bem dizendo, com os pré-candidatos. É gostoso uma convenção com bastante gente? Porque dá uma ideia de força, de trabalho e tal. Mas não é a preocupação nossa agora. A preocupação nossa é garantia de saúde. Então, a gente vai dividir o horário dos partidos, muito provavelmente. Cada partido vai dentro de uma faixa, apresenta os documentos, assina o livro-ata, vai ter álcool gel lá para os candidatos, ninguém vai poder entrar na convenção sem máscara e a gente vai cumprir essa convenção partidária com a maior segurança possível e envolvendo o menor número de pessoas possíveis. E essa eleição, né? Essa eleição vai ser completamente diferente, né? Rede social, mais do que nunca, vai falar alto, né? Ou você entende que aqui, nas cidades do interior, tem que gastar muita sola de sapato ainda, Eduardo? É complicado. Eu não consegui entender ainda esse processo, porque você pega uma cidade como Alumínio, tem lugar que a rede social não chega, né? Então vai ter que se pensar qual que é a estratégia, qual que é a segurança de se fazer e de se entregar esse material. Rede social, eu acho que é um fator importante nessa campanha, eu acho que ela define a eleição municipal, mas por si só, eu acho que é impossível se fazer uma campanha só virtual. Não, vai ser uma campanha, né? E curta, né? E curta, porque a gente vai começar uma campanha de tiro rápido, mas acho que nesse espaço de tempo aí, os candidatos terão condições de passar os planos de governo, Eduardo? Olha, a gente já vinha trabalhando no plano de governo, a gente estava com uma ideia de fazer algo um pouco mais visual e menos aquelas revistinhas que fica contando história, não está nos planos nossos, não. Então, a gente está com uma ideia de fazer um plano de governo que a gente consiga fazer as pessoas chegarem e enxergarem quais são as principais propostas de governo. Não, vai ser, olha, Eduardo, puxa vida, como a gente tá feliz em conversar com você, recuperado, poxa, 12 dias na UTI, não é fácil, período de internação, e você falando que tomou todos os cuidados, né, o que a gente tem procurado fazer também, mas infelizmente a gente teve esse caso e teve essa gravidade aí, né, essa evolução, mas finalmente você está recuperado, um cara muito jovem de 40 anos, a gente lamenta demais pessoas que infelizmente a gente perdeu, mas a gente comemora demais também essa sua recuperação e a recuperação de tanta gente, né, que a gente consiga superar esse momento, são os desafios que a gente tem pela frente e você superou esse desafio. Eduardo, então, sucesso no seu trabalho, você sabe que aqui está aberto espaço para todos os pré-candidatos a prefeito de Alumínio, de Mairinque, de São Roque, e que a gente tenha sempre nessa eleição as cidades ganhando, né? Que Alumínio ganhe, que Mairinque ganhe, claro, que Alumínio ganhe. A gente tem esse momento de discussão e eu estou numa expectativa muito grande que a gente tenha discussão de projetos, que a gente não fique só com briga pessoal em redes sociais e que a gente possa ter um futuro melhor. Porque, mais do que nunca, né? Você é um grande exemplo disso. O mundo não é que vai ser diferente, o mundo já está sendo diferente, né? E você já está sentindo isso, né, Eduardo? Com certeza. O mundo dificilmente volta àquilo que a gente vivia, né? A gente vai ter que se reeducar em diversos aspectos, né? A chegada na casa, o sapato que fica do lado de fora, a cuidados de higiene e lavar as mãos várias vezes por dia. Enfim, essa pandemia ela veio para modificar um panorama. Cidades precisam, sem sombra de dúvidas, de propostas, mais do que de brigas. E o que a gente tem feito ao longo desse período é sempre apresentar proposta. Nunca fiz discussão vazia das coisas, a gente sempre teve uma proposta. Mas eu fico agradecido pela participação da rádio, tenho muito respeito e carinho por vocês aí. A gente gosta muito de você porque também. Porque toda vez que eu estive aí sendo entrevistado, eu me senti bem e fui bem recebido. Então, quando você hoje falou comigo, é a primeira entrevista que eu estou dando. Opa, obrigado. Não fiz sequer um vídeo ainda, porque eu estava esperando
um pouquinho para fazer esse vídeo, agradecendo as pessoas. Vou aproveitar esse vídeo aqui, essa entrevista, para agradecer cada pessoa que colocou energia positiva, que fez oração para mim, que fez corrente. Vi pessoas, amigas próximas, fizeram até promessa pelo meu restabelecimento. Isso fortalece, nos anima e dá coragem. A gente vê que tem amigos, e não é só amigo não, Wander. Gente assim que eu nunca vi na vida, que descobriu o meu telefone e que mandava todo dia uma mensagem de carinho, uma mensagem de fé, uma mensagem de coragem. Eu tenho certeza que foi essa corrente, essa força que me trouxe de volta para cá e me trouxe de volta com um restabelecimento rápido num momento como esse. Poxa, muito legal. Isso, o Vinícius Paz, você falou, já tive algumas discussões com o Vinícius, né? Mas sempre no campo da ideia ali, da democracia. Feliz de ver o Eduardo, que conseguiu se recuperar. É importante ele mostrar para as pessoas, foi aqui da gripezinha, mas ele mandou outra aqui, que não é uma gripezinha. O respeito é recíproco também pelo Eduardo. E repito que estou de fato feliz com a recuperação. Cada caso recuperado é uma vitória, sem dúvida nenhuma. A Michele Palma... Professora Michele Palma, que está mandando aqui, excelente recuperação para o Eduardo. Então, obrigado às pessoas que estão mandando mensagens aqui, estão marcando o Eduardo também com essa recuperação. Olha, fico muito feliz, Eduardo, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. E vamos seguir o barco aí, sucesso no seu trabalho e que a gente tenha realmente as cidades sendo vencedoras nessa eleição. Obrigado, Eduardo. Então, um grande abraço. Você torce para que time, Eduardo? Obrigado. Torce para que time? São Paulo. São Paulo. Você ficou um pouquinho fora do ar, voltou, e o São Paulo mudou ou não? Então, eu vi esse jogo do 2-1 só, os que escutei na rádio. Eu não vim acompanhando muito São Paulo. A última vez que eu tive aí, mencionei isso até, né? Tava desgostoso com São Paulo, e eu me recordo o nome do quem estava na banca, que é São Paulino. O Zé Fernando Rabechini. O Rabechini. Ele falou que eu era São Paulino mal acostumado. Eu sou São Paulino mal acostumado. Na minha adolescência, o São Paulo foi bicampeão mundial. Minha adolescência era o São Paulo de Pelé, pô. Então, você fica mal acostumado. Depois você pega uma fase de Muricy no São Paulo. Então é dureza. Você vê um time ruim de São Paulo. Mas agora, com a vitória nesse clássico aí, já começa a dar um ânimo na gente de novo. Aí se lembrou aquele personagem que o Jô Soares tinha lá, que ele estava no tubo, na UTI, e ele estava voltando. Aí, quando falava a situação do país, ele falava, põe o tubo de novo. Com relação ao São Paulo, você falava, põe o tubo de novo. Mas vamos superar tudo isso, é fácil. Vamos superar. Valeu, Eduardo, obrigado, um abraço. Forte abraço, obrigado. Valeu. Tchau. Poxa, que alegria, rapaz, a gente conversar com o Eduardo, que é uma pessoa que está recuperada, né? Teve a Covid aí, rapaz, olha, ficou 12 dias na UTI, cara. Quer dizer, é que a gente tá falando, você toma anestesia para fazer uma cirurgia, se fica ali 3, 4, 5 horas fora do ar, a gente já volta, né? Agora se fala 12 dias, né? Não é fácil, tomando medicamentos, está recuperado o Eduardo da delegacia, é realmente motivo de muita alegria, a gente fica muito feliz, né, em ter essa recuperação. Obrigado às pessoas que estão mandando mensagens aqui também. Obrigado, mandando mensagem aqui também. A Neide Brandina também acompanhando. O Ney Moraes acompanhando a gente lá da Ibicolor. O Miltinho acompanhando a gente também. Legal, importante a gente bater esse papo aqui dentro do nosso programa Linha Aberta. Obrigado, Eduardo Delegacia. Deixa eu ver aqui se eu já tenho um chamado aqui da outra ligação. Já temos outra pessoa sendo conectada? Ah, sim, já estamos fazendo o contato aqui para que a gente possa ter estas informações. Deixa eu aproveitar aqui e passar para você aqui mais algumas informações. O que o pessoal está perguntando para a gente? Já tem pauta a semana? Aguarde. Durante a semana a gente vai ter realmente algumas novidades aqui, entrevistas. As convenções partidárias estão ocorrendo. Nós teremos convenções que estarão ocorrendo em São Roque já a partir desta semana, e as convenções partidárias, como falou o Eduardo, antes era aquele momento, aquela festa, foguetório, as pessoas juntas, e está sendo tudo diferente esse ano, né? A gente está vendo nos Estados Unidos, né? Você quer convenção que o que mais une é discurso político, proposta de governo e show ao mesmo tempo, são as convenções para a presidência dos Estados Unidos. E na semana passada a gente acompanhou aí o Partido Democrata, o Partido Republicano, realizando suas convenções e de uma maneira muito diferente, né? Então, tudo online, sem aquela presença popular. Então, é um novo momento que a gente está vivendo.
e a gente precisa superar, a gente precisa respeitar todas essas normas para que a gente possa conseguir tocando a nossa vida. Então, atenção, a gente precisa que a gente tenha esse cuidado. Tá vendo aí o Eduardo, 40 anos, cara jovem, e passou realmente por uma dificuldade muito grande. Aliás, deixa eu aproveitar aqui com relação ao coronavírus, porque não acabou, hein? Tem gente achando aí que acabou, tá indo reunindo, festa, tal, muita gente na praia, tal. Ó, a gente tem que continuar muito atento. E eu recebo aqui o balanço da Prefeitura de São Roque, que todos os dias envia o balanço pra gente. Nesta terça-feira, 1º de setembro, dia de aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista, São Roque teve 4 casos positivos de Covid-19. Um homem de 67 anos e 3 mulheres. Uma mulher de 35, uma de 39 e outra de 59 anos. 53 casos negativos, exames. E olha, infelizmente nós temos a confirmação de mais um óbito. Então, atenção, um óbito, um homem de 67 anos que morreu, e a Prefeitura foi notificada hoje, por meio da plataforma integrada do Ministério da Saúde. Porém, informa aqui a Prefeitura de São Roque, né, que o óbito é referente ao mês de maio. Então, vamos para 22 mortos de Covid-19 em São Roque, com a confirmação desse caso, que é um homem de 67 anos, que a Prefeitura foi notificada hoje pela plataforma integrada do Ministério da Saúde, um óbito referente ao mês de maio. Então nós estamos em setembro, né? Mas vamos, junho, julho, agosto. 3 meses depois, a gente tem a confirmação desse óbito. O paciente foi atendido em hospital de outra cidade, entendeu? E agora aparece aqui também no número de mortes aqui de São Roque. São Roque tem 12 pessoas internadas, são 7 pessoas em enfermaria e são 5 pessoas em UTI. Aí são as informações que a gente tem aqui de São Roque. Fez o contato, Guilherme? O número não existe? Então, peraí, nós já vamos acertar isso para você aqui, da nossa convidada aqui. Tá, já mandei para você um novo número aí, tá bom? Só vai fazer, só não esquece o nosso prefixo 15, tá? Então tá jóia, mas vamos ver se a gente consegue fazer o contato aqui. O programa é ao vivo assim, mas eu vou responder aqui, ó, está ligando, mas não atende, assim a gente treina no ar, ó. Pede para ligar, eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar para ligar no nosso aqui, ó, vamos lá. Aí tá, a gente já vai acertar aqui a situação, tá bom? É isso, a gente vai treinando aqui no ar e a gente vai trazendo todas as informações aqui para você. Podemos fazer o seguinte, sabe o que a gente pode fazer enquanto a gente acerta? Vamos colocar aqui essa mensagem ambiental para você da BRK Saniaqua, e enquanto isso a gente faz o contato aqui com a nossa convidada. Isso, aí a gente já volta aqui dando sequência ao nosso Linha Aberta com mais uma entrevistada. A gente já volta em um instantinho, 1 minuto e pouquinho, a gente volta rapidinho, vamos lá. Vamos lá, vamos sim. Aliás, hoje é dia do aniversário do Corinthians, hein? 1º de setembro de 1910. Quanta história, hein? 110 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje anunciou o nome lá do estádio, né? E vai entrar uma grana lá, cerca de 300 milhões num prazo de 20 anos, se não me falha a memória. O Corinthians deve 500 milhões ainda, mas esse dinheiro vai lá para o pagamento do estádio, que vai se chamar Arena Neoquímica, que é uma fabricante de remédios, né? Então vem aí Arena Neoquímica, e o André Sanches está esperando que a imprensa fale o nome, porque a empresa está investindo e espera que a imprensa fale, não fale mais Itaquerão, não fale mais Coringão, e fale que é na Arena Neoquímica. Vamos lá, vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo,
que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. É isso aí, estamos de volta e já já a gente vai com mais uma entrevistada aqui no programa Linha Aberta. Estamos fazendo os ajustes técnicos aqui. Olha, já aproveitando aqui para falar do Corinthians, né? Pois é, o 1º de setembro de 1910. Você que é corintiano aí, qual é a maior lembrança que você tem do Corinthians, né? Pois é, qual é a maior lembrança? Para muita gente aí, o título de 77... Mas, quando o Corinthians foi campeão em 77, eu tinha 10, ia fazer 11 anos de idade, né? Agora, para muita gente aí, ainda tem o título do 4º centenário de São Paulo. O 4º centenário de São Paulo foi em 1954 e o campeonato só terminou em 55, né? Aí o Corinthians ficou numa fila e voltou a ser campeão somente 23 anos depois, em 1977, né? Foi uma longa fila. Aliás, é uma curiosidade porque o Oswaldo Brandão era o técnico do Corinthians, campeão paulista do 4º centenário de 54, que o campeonato terminou só em 55. E quando o Corinthians foi campeão em 1977, novamente o técnico do Corinthians era o Oswaldo Brandão. Então tem para corintianos mais antigos, aqueles que ainda lembram o título de 1954. Corintianos aí do meio, né? Aqueles que estão numa faixa etária aí dos 50 anos, lembram do título de 1977, que apesar de não ganhar, de estar naquela fila imensa, a torcida do Corinthians não parava de crescer. Um pouco antes, em 76, no dia 5 de dezembro de 76, teve a invasão corintiana lá no Maracanã, o jogo contra o Fluminense, e foi uma loucura aquele jogo. A torcida do Corinthians invadiu o Maracanã, chovendo demais. Aliás, esse jogo de 1976, a invasão corintiana, é uma coisa assim espetacular, né? O Corinthians jogando, o jogo terminou 1-1 no tempo normal, o Pintinho fez o gol do Fluminense e o Russo fez o gol do Corinthians numa pucheta. E aí a decisão foi para os pênaltis e brilhou o goleiro Tobias. Aí o Corinthians foi para a final. No domingo seguinte jogou contra o Internacional lá em Porto Alegre, e aquele time do Internacional era maravilhoso, né? Com Falcão e companhia, e o Corinthians acabou perdendo. E aí veio o Campeonato Paulista de 1977, e naquele período o Campeonato Paulista era mais longo, e para muita gente era até mais importante que o Campeonato Brasileiro. O campeonato de 1977 foi um campeonato muito longo e terminou no dia 13 de outubro de 77, uma quinta-feira, e aí que começou o Campeonato Brasileiro. Tanto que o São Paulo ficou um tempão sem poder mandar jogos no Morumbi, porque quando o Corinthians foi campeão teve uma grande invasão no gramado e torcedor levando pedaço de rede... levando pedaço de rede para casa, levando grama para casa. Aí o São Paulo ficou um tempão sem poder jogar no Morumbi e o São Paulo viria a ser campeão brasileiro de 77, na final que aconteceu somente em 78. Agora tem outros corintianos aí que vão lembrar mais o quê? Vão lembrar a fase do Sócrates, né? 82, 83, fase maravilhosa do Dr. Sócrates, né? Eu sempre brinco aqui que eu não guardava a fórmula, nada aí de B ao quadrado menos 4AC, eu não guardava essas fórmulas aí, era difícil e tal, mas a gente guardava o nome do Sócrates, que é um nome bastante extenso. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Pois é, esse é o nome do Sócrates. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Aí o Corinthians tem a fase da democracia,
Depois o Corinthians tem a fase aí do Mundial de Clubes lá de 2000, no Maracanã, final contra o Vasco da Gama. Aí tem o Corinthians campeão da Libertadores de 2012, tem o Corinthians campeão mundial e tanta coisa aí ao longo da história do Timão. Coisas boas e coisas ruins também. Teve o rebaixamento, o Corinthians foi rebaixado e depois realizou uma campanha maravilhosa, voltando na Série B, voltando à Série A, conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando o Libertadores. Quer dizer, a gente tem que respeitar demais a história de todos esses clubes, né? A gente respeita demais a história do Corinthians, a história do Palmeiras, que é maravilhosa, a história do São Paulo, que é maravilhosa, do Flamengo, do Santos, do São Bento de Sorocaba, do Ituano. É que hoje em dia tá muito o seguinte, se você fala da história, das conquistas, mas tem que falar das coisas ruins. Tudo bem, se tem algumas coisas aí nas histórias dos clubes, momento em que os times não foram bem, mas hoje parece que só tem que falar coisa ruim, não. A gente tem que ressaltar aí o que esses times têm de história maravilhosa. Temos a nossa convidada? Opa, vamos aqui com a nossa convidada aqui, que já está conectada, e para nossa alegria aqui, nós vamos conversar com a médica, né? A gente vai conversar aqui com a doutora Regina Maria Caramuru Moreno. Tudo bem, doutora Regina? Boa tarde, prazer em falar com a senhora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, prazer. Prazer é meu de poder estar com vocês. E olha... E falando de um assunto tão interessante, que é a medicina do trabalho frente à Covid, né? Esse é um assunto bem... É um prazer para nós. Não, e é o seguinte, né? Eu sempre costumo falar, eu perco amigo, mas não perco a piada. Posso perder a entrevistada, mas não perco a piada. Esse Caramuru no nome da senhora aqui, eu já ia falar igual no Desafio ao Galo. Saudações, Caramuru. A senhora é dona lá do Fogos Caramuru? É sobrenome, olha, se eu fosse dona dos Fogos Caramuru, eu acho que, deixa eu ver. Não, eu ia estar aqui do mesmo jeito, viu? Não, eu ia dizer que eu estava por aí numa praia, passeando, mas não. Eu faço o que eu gosto, eu ia estar aqui mesmo que eu fosse dona dos Fogos Caramuru. Mas isso eu vou dizer para a senhora, ao longo da vida, acho que já teve muito repórter que perguntou para a senhora é dos Fogos Caramuru, só pode mandar uma caixa de morteiro lá para mim? O meu nome na faculdade sempre foi Caramuru. Só me chamava de Caramuru. Mas veio da minha avó, da família lá paraibana. Minha avó era do Paraíba e então é um nome assim muito antigo, bem brasileiro. Muito brasileiro. E outra coisa aqui, a gente já vai entrar no assunto que a gente vai falar do tabagismo, mas eu gosto de ficar vendo as curiosidades aqui. A senhora é de Sorocaba e tem o sobrenome Moreno. Aí em Sorocaba a gente já teve outros empreendimentos. Não tinha Moreno, material de construção, não tinha em Sorocaba? Isso. Era da família do meu marido. Eu vim para Sorocaba e aqui eu conheci meu marido e aqui eu virei Caramuru Moreno. Tenho muito prazer, eu amo essa terra aqui, adoro Sorocaba. Poxa, e por que a gente vai conversar aqui com a doutora Regina Caramuru Moreno aqui? Porque a empresa que a senhora trabalha está aí, a gente ia fazer essa entrevista inclusive na sexta-feira, porque no sábado foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E infelizmente a gente tem muita gente que está morrendo por causa do tabagismo. E a empresa que a senhora trabalha, aí a Trabat, que é de medicina do trabalho, vocês estão realizando palestras nas empresas, passando essa conscientização contra o tabagismo. Como é que tem sido esse trabalho, doutora? Nós estamos, sempre. Isso faz parte de um rol de palestras que a gente oferece às empresas, né, entre várias outras, mas o tabagismo é uma coisa muito importante porque é uma droga, sendo uma droga lícita, então de fácil acesso, não tanto hoje, mas antigamente ela ligada a belas imagens, aquele cavaleiro em cima do cavalo, sempre com cigarrinho na mão. Então, quer dizer, a ideia que se fazia do cigarro é totalmente diferente do que ele é na realidade. Na realidade, o cigarro tem milhares de substâncias químicas que são tóxicas e que, entre elas, né, lógico, o próprio tabaco, né, que leva a uma dependência química. E a pessoa, depois de entrar nisso, é difícil de sair. Assim como outras drogas ilícitas,
a bebida e tudo, eu acho que devia também haver campanhas muito grandes, como fizeram com o cigarro. Hoje, graças a Deus e graças realmente a esse empenho, a essas palestras, demonstrações do malefício do cigarro, tem diminuído muito o número de fumantes. Então, se você vai numa palestra e você pede, levante a mão quem fuma, né? Vamos conversar melhor, vamos explicar os malefícios, são muito poucos que levantam a mão e que hoje realmente utilizam o cigarro. O cigarro, eu acho assim que as campanhas têm dado um bom resultado, têm tido uma boa conscientização das pessoas, porque junto ao cigarro existem essas substâncias que são tóxicas, vasoconstritoras, que junto com outras, hipertensão arterial, diabetes, elas vão superajuntar os malefícios e a circulação vai ser decadente, cada vez pior. Então, um diabetes fumante, ele vai ter muito mais problema circulatório, ele corre um risco muito maior de sofrer uma amputação de um dedo, de um pé, quando você superajunta, por exemplo, um cigarro. Então, nessas campanhas, em geral, a gente tem feito a gente não costuma mais, a gente às vezes troca por alimentos, uma pessoa que quiser participar, ela doa alimentos e a gente faz essa transferência para alguma entidade de caridade. Poxa, que interessante. Então o trabalho de vocês aí na Natrapat, Medicina e Segurança do Trabalho em Sorocaba, vocês estão fazendo essas palestras nas empresas que entram em contato com vocês e tem esse lado social. Quem quiser doar alimento e tal, e vocês encaminham para a entidade. Vocês já fizeram isso em várias empresas? Em várias empresas, e o resultado é muito bom, porque a pessoa, inclusive quem está assistindo a palestra, parece que, inclusive, vê com outros olhos e vê que, em troca, ela está doando um alimento para alguém que precisa, né? E, ao mesmo tempo, ela vai receber informações que aquele cigarro que ela gasta dinheiro todo mês, ela vai gastar ainda em remédio, né? Agora, a senhora... sofrimento. Uhum. Não, Agora, a senhora, como médica do trabalho, com experiência, tem muita gente que adoeceu do trabalho e deixou de trabalhar, de repente ficou sem condições de trabalhar por conta do tabagismo. Muita gente perdeu o emprego, teve que ficar, como a gente fala, encostada lá no NPS por conta de problemas causados pelo tabagismo, pelo cigarro. Olha, na verdade, hoje isso diminuiu muito. Mas eu faço medicina do trabalho há mais de 40 anos e eu vi pessoas que trabalham muito trabalhadoras, muito dedicadas ao trabalho e que adoeceram por causa do cigarro, porque ou leva um enfisema, leva uma bronquite crônica e a pessoa acaba com aquela dispneia, né, aquela falta de ar horrível, que ela acaba tendo câncer de língua, câncer de lábio, câncer de vias respiratórias, de pulmão. Então, geralmente tem um fim muito triste. Então, com o passar dos anos, essas doenças vão se agravando e o trabalhador ele vai ficar realmente perdido, incapacitado para o trabalho e dependente realmente da Previdência Social. Agora, doutor, é o seguinte, a gente fala do cigarro e a gente tem percebido que realmente diminuiu o número de fumantes, felizmente, essa lei do fumo, essa pegou realmente, mas aí a gente ouve assim, não, eu não tô mais com cigarro, porque agora eu tô com o cigarro eletrônico, o meu negócio agora é narguilé e tal. O cigarro eletrônico, como é que é essa história do cigarro eletrônico? Ele causa os mesmos problemas que o cigarro de papel? Como que é isso do cigarro eletrônico que eu, particularmente, por exemplo, eu não sei quase nada do cigarro eletrônico? Olha, na verdade, qualquer tipo de cigarro, qualquer inalação que não seja natural, né, não vai ser boa para o seu organismo, né? Claro que o cigarro tradicional, ele tem muitos outros produtos químicos,
Mas a solução não é a substituição por esse outro cigarro, porque queira ou não queira, esse também vai fazer mal. Então, o ideal é perder realmente o hábito, e a pessoa geralmente que ela perde o hábito de fumar, ela não gosta nem do cheiro de cigarro, ela acaba realmente se desligando totalmente do cigarro. E agora o narguilho, o narguilé aí, a gente tá vendo que parece que muito a garotada tá ligado nisso daí, né, doutora? Pois é, mas é uma coisa que não é recomendável também, não. Não é um hábito bom também. Uhum. Né? Eu acredito que é uma coisa de modismo. E daqui a pouco isso já vai ser visto realmente com maus olhos e vai ser abandonado também. Olha, tá mandando mensagem aqui meu amigo Zé Carlos Vieira, o apelido dele é Carlão da Galinha Preta. Ai, Carlão, e o Carlão tá mandando aqui, ele vendia umas galinhas, morava lá no Cambará, aqui em São Roque, e quando ele era menino tinha muito terreiro por aqui, e aí ele saía vender as galinhas lá do quintal da mãe dele, e um dia ele parou lá na porta de um terreiro lá, o cara falou, nossa, que galinha preta bonita, quanto custa a galinha? Aí o cara pagou até mais que era uma galinha preta, e aí ele sempre que nós tinha uma galinha preta, ele levava lá para vender lá no terreiro. Só que aí um dia não tava nascendo mais galinha preta. Aí chegou o cara lá no Cambará e falou, eu tô procurando aí o menino da galinha preta. E aí ele virou Carlão da Galinha Preta. Ai, Carlão. E ele tá... Olha, eu acho que ele vendia urubu e falava que era galinha preta. Pode ser também. E aí o Zé Carlos Vieira tá perguntando, eu fumo há 50 anos e não consigo parar. A senhora que tem toda essa experiência em palestra... Tem uma dica? Tem um caminho? Como é que tem que isso daí? A força de vontade? Como é que é, doutora? Lógico que a força de vontade é muito importante. Esse hábito que a pessoa ela adquire, realmente é muito difícil de ser abandonado. Então, ela precisa ter muita força de vontade. Hoje, existem algumas medicações que principalmente o que você sente falta é da nicotina. Então, eu recomendaria que ele fosse num pneumologista, fazer uma boa avaliação toda pulmonar, e o médico vai receitar para ele um tipo de medicação que talvez, assim, provisoriamente, vá repor a nicotina até ele ir tendo um decréscimo dessa nicotina, até ele, como se fosse desmamar dessa nicotina, sabe? Porque o hábito principal, aí, o vício principal é com a nicotina. Então, é difícil mesmo de você parar, sabe? Muitas vezes, você vê, não é culpa dele. Ele quer parar e não consegue. Então, precisa de ajuda. Precisa de uma ajuda de um profissional, aí, no caso, um pneumologista, que vai receitar uma medicação onde ele vai devagarzinho desmamar dessas substâncias do cigarro. Agora, por exemplo, né, a pessoa tem alguém na família, ela não fuma, mas o marido fuma ou a esposa fuma. E aí, hoje as pessoas estão respeitando mais, não estão fumando. A gente vê uma redução muito grande, até exemplos familiares que a gente tem, que as pessoas estão fumando menos dentro de casa, a pessoa até sai para fumar. Agora, aquela pessoa que fica do lado de um fumante por 20, 30 anos, esse fumante passivo que a gente chama, essa pessoa que fica ao lado de um fumante, ela também corre esses riscos de saúde, doutora? Corre. O fumante passivo, ele aspira toda aquela fumaça do cigarro. Talvez a quantidade um pouquinho menor, né? Mas ela tem tendência a ter as mesmas doenças causadas pelo cigarro que o fumante vai ter. Então, bronquite alérgica, rinite, futuramente podendo ter um enfisema pulmonar, bronquite, câncer de vias respiratórias. A gente tem visto realmente, isso é comprovado cientificamente, que o fumante passivo tem o mesmo risco do fumante ativo. Você vê, olha aí, então a pessoa não está causando mal somente a ela, também está prejudicando pessoas ali do lado, né? Olha, a gente está conversando... Principalmente a família, né? Crianças, né?
Crianças, Estamos conversando aqui com a doutora Regina, está falando desse trabalho que é realizado pela Trabit, que é uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, e vocês estão fazendo essas palestras. Essas palestras estão no mês de agosto, porque a gente teve agora no dia 29 o Dia Nacional de Combate ao Fumo, ou essas palestras elas ocorrem durante todo o ano? Por exemplo, tem palestras também programadas aqui para setembro? Não, durante todo o ano. Assim, a empresa, ela pode requerer, ela entra em contato com a gente e a gente se programa e o tema escolhido a gente vai fazer. É claro que às vezes a pessoa prefere, por exemplo, né, mês de outubro, determinado assunto, novembro, então, de acordo com um mês, mas tem outras, tem de DST, doenças sexualmente transmissíveis, tem de drogas ilícitas, tem de álcool, tem de AIDS. Então, a gente tem uma gama muito grande e a pessoa pode requerer. O pessoal costuma requerer muito que a gente faça essa palestra na época da CIPAT, né? Que é quando existe um evento anual na empresa, onde eles convidam realmente os profissionais para participarem de uma forma preventiva, não só em relação ao trabalho, como à qualidade de vida. Então, eles escolhem um tema e a gente vai apresentar. Agora, essas empresas, para que vocês participem e levem essa palestra, é somente para empresas que estão credenciadas com vocês, que vocês prestam serviço, ou uma empresa, por exemplo, aqui de Mairinque, de São Roque, que não tem um contrato com vocês? Essas empresas podem solicitar essa palestra ou elas precisam estar na carteira de vocês? Não, elas podem entrar em contato com a gente, que nós vamos dar toda a atenção e vamos combinar tudo direitinho e a gente combina um dia e a gente vai participar do evento assim que a pessoa precisar. Normalmente, quem procura mais a gente, o pessoal que já trabalha junto com a gente, que conhece o nosso serviço, é o pessoal que procura mais a gente, né? Mas, com as outras empresas, nós estamos abertos a poder colaborar no momento que a pessoa achar realmente assim que é necessário, se ela escolher um assunto e de acordo com o que ela acha que é necessário para a melhoria da saúde dos funcionários, a gente também vai estar à disposição. Legal, isso é importante. Ela liga lá na Trabit, ela liga lá na Trabit, marca ou comigo mesmo, doutora Regina, ou marca com a minha secretária Ângela e a gente vai combinar. E até são seus filhos, o Renan e o Leônidas? E o José Neto também, são 3 médicos do trabalho. Você também é médica do trabalho e tem 3 filhos também médicos do trabalho? Tenho 3 filhos médicos do trabalho. Poxa! Eu me aposentei o ano retrasado, eu fui médica legista durante 25 anos, né? Médica legista do Estado de São Paulo, eu sou médica perita, sou médica do trabalho há muitos anos, fiz na Santa Casa há quase 40 anos atrás, e sempre me dediquei muito na parte realmente de medicina do trabalho. Pô, mas a senhora falou uma coisa que eu fiquei até arrepiado, rapaz. A senhora é médica legista. Olha, o profissional que mexe com saúde, eu já vejo sangue, eu já fico ali meio arrepiado e tal, né? Agora, o médico legista, esse profissional, a gente tem que tirar o chapéu, porque a senhora enfrentou cada caso, infelizmente, baleado. Nossa, não é fácil esse trabalho, parabéns, porque, olha, só deve ter visto muita coisa aí. A gente vê onde tudo começa e onde tudo acaba. E a gente vê que falta que faz a prevenção. A gente, às vezes, olhava alguma coisa grave, falava, o que você está fazendo aqui, né? Por que você não se preveniu, sabe? Então, eu acho, assim, que muita coisa que eu vi em medicina do trabalho... Aí, eu sou médica do trânsito também, tenho a banca especial de deficiente físico. Então, muitas vezes eu vi um jovem com 18 anos, que, na idade mais linda, sair afoito, sair correndo em cima de uma moto, sem ter ainda experiência, sem ter maturidade, e às vezes eu ia encontrar ele dias após lá no IML. Meu Deus.
sabe? Então eu acho assim que a conscientização de tudo, a prevenção, isso é tudo na vida. Isso é tudo na vida. A prevenção é importante, infelizmente a vida tem suas fatalidades, mas o que a gente puder prevenir. E uma outra coisa, até para liberar a senhora, a gente evoluiu muito essa questão do cigarro, mas o álcool também, né? A gente ainda vê que tem muita gente que abusa, mas a gente já vê que hoje já tem muita gente tomando mais cuidado. Mas tem muita gente que ainda faz essa combinação que é terrível, que é volante e bebida. Ainda tem gente que faz isso, né? O álcool é a direção. Álcool e direção. Olha, o que eu vi lá no IML, porque todos que tinham acidente grave ou as necrópsias, a gente colhia exame de sangue de todos. E muitos dos acidentes, os mais graves, mais terríveis que eu vi, a pessoa estava alcoolizada. E muitas vezes ela não ia embora sozinha, não. Ela levava quem mais estava no carro ou até quem estava no outro carro, né? Então, acidentes de grande monta, que a gente vê, lógico, tirando alguma fatalidade, em geral a pessoa estava alcoolizada. Não, isso aí. E não precisa ir muito não, porque a pessoa, mesmo com uma dose pequena, a pessoa perde bem a noção do equilíbrio. Sabe que outro dia a CCR-VOS estava fazendo um trabalho aqui na Praça da Matriz de São Roque, no período que a gente ainda estava podendo conversar com as pessoas, a gente vai voltar nisso. Aí eles colocaram um óculos, eu fiz esse teste, eles colocavam um óculos e ele tinha lá a lente embaçada, que era a proporção, sei lá, de tantas latinhas de cerveja. Falou, ó, o cara que toma tantas latinhas de cerveja ou bebida, ele fica assim. Aí ele colocava aquele óculos e tinha uma linha no chão ali. Ele falava, agora ande em cima dessa linha aqui. E com aquela visão que eu tinha, a gente não conseguia andar. Quer dizer, afeta e afeta muito, né, doutora? Nossa, afeta muito. A pessoa perde totalmente a noção. Totalmente. Poxa. Então, eu acho que as campanhas, você vê, do cigarro, que tem dado certo, eu acho que o pessoal precisava pegar pesado também com o alcoolismo, né? As campanhas anti-álcool, né? Eu acho que pegar pesado, porque eu acho assim, por que para o cigarro a gente sente que está dando certo, né? Por que para o álcool não poderia dar? Quer dizer, mas é só aquela coisa, doutor, tem lei que pega. A lei do cinto de segurança sofreu, mas pegou, né? A do cinto de segurança. Agora tem lei aí que não pega de jeito nenhum, né? Tem jeito. Gozado, né? Que você faz e parece que continua a mesma coisa. Que é o caso da bebida, né? É o caso da bebida, mas infelizmente é uma desgraça. Olha, doutora, muito legal conversar com a senhora aqui, doutora Regina Maria Caramuru Moreno. Eu quero que, passando esse período da pandemia, um dia a gente vai fazer uma visita aí na Rua Santa Clara, aí no centrão de Sorocaba, né? Santa Clara 105, no centrão de Sorocaba. É isso aí. Olha, é um prazer muito grande poder estar falando com você, com todo o teu público. E o que eu puder ajudar, nós estamos às ordens. Só você dar uma ligadinha pra gente. Isso, falar de trânsito e tal. E eu sempre pergunto quando a gente tem algum convidado aqui da nossa querida Sorocaba. Ontem nós conversamos aqui com o Camilo Leles, que é lá de Porto Feliz. Eu sempre pergunto, né? A senhora conhece a nossa São Roque aqui, já veio aqui tão pertinho, né? Nossa, muitas vezes. As festas, dar o cachorro, esses restaurantes maravilhosos, a Estrada do Vinho. Você sabe que eu trabalhei de médica do trabalho naquele hotel Vila Roça por 8 anos. Trabalhou lá? Muitos anos atrás. Trabalhei no hotel Vila Roça. Eu era médica do trabalho deles. Que, por sinal, na época, eu lembro que a dona lá... Dona Regina? Regina, minha xará. Maravilhoso hotel. Lindo, maravilhoso. Então a senhora já trabalhou aqui na nossa região, em Sorocaba, né? Eu acho lindo São Roque. Em São Roque, eu faço aniversário 16 de agosto. Parabéns. Roque é dia 15 de agosto. Não, São Roque é 16 de agosto. 16 também, 16 de agosto. É dia de São Roque, que é o protetor dos animais. E eu adoro animais. Eu falei que São Roque caiu certinho pra mim. É verdade, olha, veja bem. Então, dia 15 de agosto é dia de aniversário de Sorocaba, o nosso dia 16. E a senhora nasceu no dia... A senhora 16 de agosto, São Roque padroeiro aí das pestes, dos animais, deu certinho. E sabe que o meu dia também deu certinho. Eu nasci 16 de outubro, é a Santa de Virgens, padroeira dos pobres e dos endividados. Deu certinho também.
Você tá querendo confete, viu? Eu gostei muito de conversar com a senhora é muito simpática lá A senhora é mesmo lá de João Pessoa ou é alguma cidade próxima ali a João Pessoa? Não, a minha avó chamava Maria Caramuru Paiva. Ela era lá era a família Pessoa Cavalcante. Eles eram do Paraíba mesmo. Lá oh, meu Deus. Deixa eu lembrar. Era uma cidade lá por perto, lá. Eu fui lá para lá, minha cunhada Lourdes Feriotti, ela trabalhou lá na Faculdade Federal de João Pessoa, eu já fui para lá, achei muito legal. Eu fui lá em Cabedelo, Cabedelo ou Cabedeiros, onde começa a Transamazônica. Aí eu fui lá na praia para acompanhar aquele rapaz que toca o bolero de Ravel no fim da tarde. É muito legal. Gostei muito de João Pessoa. Aliás, eu vou criar até um slogan, uma campanha. De João Pessoa mesmo. Só ver se a senhora devia me contratar para ser o diretor de marketing da senhora para fazer uns slogans. Eu ia criar assim, para João Pessoa. Visite a Paraíba, conheça o João em pessoa. Conheço o João em pessoa. Foi boa? Eu gostei, viu? Foi então. Ótimo. Tá aprovado. Obrigado. Então eu vou fazer uns slogans para a senhora aí. Doutora Regina, muito obrigado. E saudação Caramuru para a participação da senhora e continue nesse combate aí contra o tabagismo e as outras doenças e a prevenção. Um abraço, obrigado. Obrigada, um beijo para todos aí, um beijo para São Roque. Tá? É isso aí. Viva São Roque, obrigado. Obrigada. Tchau, é isso aí. Obrigado. Tchau. É isso aí, a gente bate um papo e num papo descontraído a gente aproveita para falar de coisas importantes aí, que é esse trabalho que está sendo realizado aí pela empresa, a Trabit, que já participou com a gente aqui, o Renan, que é o filho dela, tem o Leônidas, ele falou que tem um outro que é médico também, a família inteira lá de médicos e tal, e eles estão realizando várias palestras aí. A gente já falou outro dia aqui com o Dr. Renan de prevenção de acidentes, tem muita coisa mudando com relação à Covid-19, porque tem muita legislação. Vamos fazer um dia sobre isso, legislação específica, porque não basta você dar a luva ou dar a máscara para o funcionário. Esses EPIs, como lembra o Jair aqui, equipamentos de proteção individual, ele tem os padrões, né, Jair? Tem um tipo de máscara. Então, isso também é muito importante na medicina do trabalho. E eu fazia quase todo ano o exame lá da audição. Como é que é? Audiometria, para ver se a audição estava boa lá. Pi, mexer. Quando eu tocar o pi, você levanta. Pi, hora que parar. Pi, pi. Audiometria. Eu e o querido Mané Jaime, rapaz. Mané Jaime tinha as notas mais altas. Mané Jaime, rapaz, ele tinha um problema sério já de audição, mas ele já tinha decorado como que era os apitos. 56, trabalhou 60 anos na Jovem Pan, então o Mané Jaime ele já sabia quando ia apitar. Então ele já chegava lá e já... Não precisava nem tocar, ele já sabia o movimento. Grande Mané, Manuel Luzia Jaime, Natal Baldini, poxa, quanta história. Aquela equipe técnica externa da Jovem Pan, Francisco Palitos, Jairo Ferreira de Matiz, que está sempre com a gente aí, acompanhando. Quem mais a gente teve lá? O Choquito, Luiz Alexandre Rodrigues. Quem mais? O Paulo Rafael Guimarães. Paulo Rafael, grande companheiro também. Faleceu Paulo Rafael recentemente. Nossos grandes companheiros, a gente encontrava outros companheiros de externa. A Rádio Bandeirantes tinha um operador de externa que o apelido dele era Capeta. Ai, Capeta. E o pessoal lá da Rádio Globo, que a gente sempre encontra. Porque é o seguinte, cara, você tá tudo junto ali, você tá junto, às vezes se convive mais com o repórter da Rádio Globo, com o repórter da Capital, com o repórter do Lance, com o repórter porque o setorista, por exemplo, você vai lá, o setorista ia fazer o Corinthians. Aí eu tava lá fazendo reportagem do Corinthians, o setorista do Corinthians era eu pensei tanto que esqueci. O Eduardo Savoia, o Eduardo Savoia tava lá, então se tinha contato com o Eduardo Savoia. E outra coisa, o Estadão mandava repórter, a Folha mandava repórter, o Jornal da Tarde mandava repórter. A Globo, a Gazeta, quer dizer, você tinha ali 30, 40 repórteres todo dia, né? E quando o bicho pegava então, nossa, no Corinthians é que a gente sempre falava, o espirro virava pneumonia, né? Então a gente tinha muito contato com esse pessoal de externa. Tá, tinha muita briga, mas antes, né, a rivalidade, as emissoras, essa história que uma emissora chegava e derrubava a linha da outra, tal. Isso tem uma história. O Fiore Girotti, uma vez ele contou uma história, trabalhava na Bandeirantes e foi dar uma entrevista em setembro, que é o mês do rádio lá na Jovem Pan, e ele contou uma coisa, porque aquele tempo, sei lá, vamos pegar anos 50, sei lá, você tinha uma dificuldade grande de transmissão.
Então, algumas cidades não tinham o número de linhas disponíveis para atender, sei lá, a Jovem Pan, a Gazeta, a Bandeirantes, a Record, tal. Você não tinha, em algumas cidades, tantas linhas, você tinha que fazer uma reserva. E o que o Fiore contou? A Federação Paulista ia divulgar a tabela do campeonato. A hora que a federação divulgava a tabela, a emissora de rádio pegava aquela tabela, datilografava aquela tabela, sei lá, xerocava, sei lá o que fazia, e ia lá no prédio da Telesp e chegava pro cara e falava, quero protocolar essa carta aqui, que já era o pedido de linha para Araraquara, para Prudente, para Marília, já fazia tudo. E o Fiore Gilhote falou que chegava a acontecer o seguinte, a Federação Paulista ia soltar a tabela, mas não ia dar tempo de levar a tabela lá na Telesp, na companhia telefônica. Eles faziam uma tabela de cabeça, lá com eles, na redação. Põe aí, Corinthians e Palmeiras tal dia, eu montava a tabela. Aí, estava tendo a reunião da Federação Paulista. Alguém lá da Rádio Bandeirantes já chegava lá na telefônica e falava, moço, eu vim protocolar aqui o pedido de linhas. Então, protocolava. Era a primeira que entrava e era uma tabela com jogos que não era a tabela correta. Aí, saía a tabela lá na Federação Paulista, os caras levavam na redação, datilografavam, pegava para alguém voltar na companhia telefônica. Quando chegava lá, o moço do protocolo, viu? Acontece o seguinte, eu deixei a tabela para você com os jogos aí, só que teve aí 1, 2, 3 jogos aí que a federação acabou mudando. Então eu preciso deixar a nova tabela aqui, já com essa correção, pode ser? E dava a tabela com correção e tirava aquela tabela fake. Então aí garantia ali. Quer dizer, o Fiore contou essa história, tinha alguma coisa nesse sentido aí. Mas eu tenho grandes recordações de grandes companheiros de outros veículos de comunicação que a gente encontrava e a gente contava muita história aí. Bom, quero agradecer, obrigado ao presidente Jair Ribeiro, ao nosso Guilherme também, um grande abraço. Amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, um grande abraço e vamos nos cuidar, a pandemia não passou. Se eu ver, a gente entrevistou o Eduardo da delegacia, presidente da Câmara de Alumínio, ficou internado 20 dias, 12 dias entubado lá no UTI, graças a Deus está recuperado, mas a gente ainda precisa tomar muito cuidado. Valeu, grande abraço, até amanhã. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.